Aqui fazendo o nosso podcast sobre Direito Empresarial 2. Queria deixar claro que durante o nosso horário de aula eu estou disponível para vocês no mesmo horário de manhã, né? Às terças-feiras, das 8 até as 10h50. E mesma coisa, igual o nosso horário de aula, uns 20 minutinhos para intervalo, mas a gente pode bater um papo sobre os textos e os temas que eu disponibilizei para vocês aqui na internet, tá? Na aula passada, eu deixei um artigo de 40 páginas para vocês, né? E nós falamos muito do contrato de compra e venda, né? E aqui, agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre outros contratos, tá? Porque é importante que a gente, enfim, entenda como funcionam esses contratos e até para que vocês consigam trabalhar nessa área de direito empresarial, tá? Um dos contratos que tem lá no material é o contrato de representação. Vou até abrir aqui o nosso plano. Ó, contrato de representação mercantil, alienação fiduciária, distribuição e mandato mercantil, né? Então, alienação fiduciária em garantia, representação mercantil, distribuição e mandato. Acho que o primeiro aqui, nosso, eles começam pelo contrato de mandato. Deixa eu abrir aqui, até pra gente. Isso, exatamente. Começam pelo contrato de mandato. Página 5 do nosso material. 5. Página 5 do nosso material. O que é esse contrato de mandato? Qual é o objetivo dele? Agora aqui no modo de leitura. Legal. O mandato empresarial é um contrato por meio do qual um empresário pode ser tanto um empresário, né? Um empresário individual, quando fala empresário individual, aquele empresário do 966, uma empresa individual de responsabilidade limitada, IRELI, ou uma sociedade empresária. São designados mandantes, né? Então, essa parte vai ser o mandante. Confia a determinada pessoa, uma pessoa que pode ser natural ou jurídica, que vai ser o mandatário, a gestão de um ou mais negócios empresariais, obrigando-se o mandatário a cumpri-lo segundo as ordens e instruções do mandante. O mandato, então, é um contrato que vai gerar uma outorga de poder. Né? Então, esse contrato de mandato mercantil dá uma outorga de poder. Pensando um pouquinho na nossa atividade jurídica, o contrato entre o advogado e o seu cliente, né, normalmente vai ser feito um instrumento de mandato, que o instrumento de mandato é a procuração. Então, a pessoa vai dar poder para quem? Para que quem recebe esse poder, que é o mandatário, possa negociar em nome do mandante, tá? Olha que interessante. Então, é um contrato mercantil? Com certeza. E só para lembrar vocês, como a gente fala um pouco de. Um pouco não, bastante, né? Nós estamos falando de direito empresarial. Sempre que a gente fala em direito empresarial, vocês têm que ficar muito espertos com as alterações que aconteceram no Código Civil no ano passado, né? Então, hoje eu posso ter uma sociedade empresária com um único sócio, tá? Então, sem problema nenhum, só para isso, um parênteses, né? Para a gente conseguir
enfim, lembrar dessas questões, tá? Esse instrumento de mandato empresarial é uma procuração ad negotia. Esse negocia escreve assim, letra A, D mudo, ad. E a parte negocia é Negotia, ad negocia, tá? Então, quem pode fazer, quem pode elaborar essa procuração? Pode ser tanto um instrumento público quanto um instrumento particular. Tanto faz, porque o importante é essa outorga de poder. Então não faz não há uma distinção, eu só posso ter o contrato de mandato mercantil se for por meio do instrumento público, né? Agora, é claro, se eu tenho o contrato de mandato mercantil por meio do instrumento público, tá? Por meio do instrumento particular. Mas o negócio que eu vou fazer é um negócio por exemplo, de compra e venda de imóveis, eu posso, será, outorgar um poder somente por meio somente por meio de um instrumento particular? Não, né? Então, dependendo do tipo de negócio que será realizado, eu preciso de uma espécie de mandato, tá? Então, só para a gente ter uma noção de que as regras mudam de acordo com o negócio que vai ser realizado. Eu tenho sim uma uniformidade, é claro, porque o direito ele exige uma uniformidade, mas essa uniformidade vai surgir de acordo com a necessidade dessa pessoa, né? Então, só para a gente ter essa ideia de que eu preciso saber qual é o tipo de documento que eu preciso ter ali, tá? Que mais? Por que eu preciso de um contrato de mandato mercantil? Porque, na verdade, nem sempre o empresário ele vai conseguir atender pessoalmente todos os negócios. Não é verdade? É uma realidade, ele não vai conseguir. Por quê? Para você gerir um negócio, você que é um administrador, por exemplo, vai precisar ter uma noção da parte contábil, da parte de distribuição, atendimento ao cliente, o financeiro e toda a parte técnica que vai envolver o seu negócio, tá? Então, muitas vezes, eu preciso deixar as pessoas fazendo alguma coisa que eu preciso ver feita, mas que eu vou só controlar. Quem são esses mandatários normalmente, né? Eu tenho muitas vezes pessoas que são identificadas como gerentes, né? Então, muitas vezes eu tenho, né, esses gerentes que são considerados os procuradores, né? Então, o gerente, ele é contratado já e, enfim, mandato empresarial, tá? Qual é a característica geral desse contrato? Primeiro, a figura da representação, né? Então, eu vou precisar ter o desempenho do mandato pelo mandatário em nome do mandante. E a procuração é o instrumento do mandato, ok? Além disso, o caráter empresarial do seu objeto, né? Porque, caso contrário, eu tenho um mandato civil, né? Então,
Esse mandato é para realizar um determinado negócio. E a onerosidade do contrato, sendo que esse contrato de mandato empresarial sempre vai envolver um ônus para o mandante, representado por uma contraprestação pecuniária paga ao mandatário pelo exercício do mandato. Esse mandatário é pago, tá? E ele que vai, enfim, realizar o que precisa ser feito. Bom, e comissão empresarial, como é que fica isso? A gente vai ter na comissão empresarial o comissário que fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem vier a contratar. Né? Então ele fica obrigado diretamente a essas pessoas, sem que essas tenham ação contra o comitente. Então é quem dá a ordem, né? Então, em termos comparativos, o comissário no contrato de comissão empresarial, ele possui uma parcela maior de responsabilidade que o mandatário. Porque lá no mandatário, o mandatário, ele fala em nome do mandante. O comissário não, ele fala em nome próprio, ele se responsabiliza. Por isso que até às vezes a forma da remuneração é diferente, né? Então esse comissário é obrigado a agir com uma estrita observância das ordens e instruções do comitente e deve, na falta destas ou na impossibilidade de solicitá-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Tá? Então, essa que é a ideia dessa comissão. Tá? Representação comercial. Também tem lá no nosso material. A representação comercial é um contrato, também é outro contrato, por meio do qual uma das partes, designada representante, que pode ser tanto uma pessoa natural ou jurídica, sem relação de emprego, desempenha em caráter não eventual e por conta de um empresário, empresa individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade empresária designada, representado, né? Então, dessa empresa, a mediação para a realização de negócios empresariais, obtendo propostas ou pedidos que tenham por objeto a venda de produtos de fabricação ou comercialização do representado, a este devendo transmiti-los. Olha só, então o representante empresarial ele vai pegar os pedidos, né, junto aos comerciantes, diretamente com o fabricante. Vocês devem ter ouvido muito o corretor, né? O corretor ele é um intermediador, mas é diferente essa representação comercial autônoma. Por quê? E muitas pessoas dizem que a representação comercial autônoma está em vias de extinção, porque o representante ele vai ser um elo entre a fábrica e o comerciante. Então ele vai lá, ele mostra os catálogos, né? E aí ele mostra o que aconteceu, o que tem naquela coleção e tal. E eu lembro que a minha mãe tinha loja, era uma loja de bebê, infanto-juvenil, e os representantes iam lá e eles levavam um mostruário. É quase que você vai comprar, né? Não é quase que você vai comprar mesmo, né, daquela fábrica, mas eu preciso de um intermediário. A fábrica não vende direto para o comerciante. A fábrica, enfim, acaba dependendo desse representante e é o representante que passa o pedido, né? E assim que ele passa o pedido, a gente tem essa relação feita, né? Eu preciso que o meu pedido seja passado pelo representante para
para que nós possamos garantir, né, essa compra e venda. Então, qual é a vantagem de o empresário ter um representante? Qual é a vantagem que ele tem, né, de ter esse representante? É alguém que vai mostrar de verdade o seu produto. A pessoa não vai olhar o produto somente com o catálogo. E ele vai vender, óbvio. Né? Ele vai vender, olha, os outros comerciantes estão usando, comprando mais isso, mais aquilo, né? E por que se fala que essa função está quase acabando? Porque, na verdade, hoje com a internet é muito fácil que a empresa coloque na internet os seus produtos, né? E o vendedor, o dono de loja, o sacoleiro, enfim, ele compra direto do fabricante, tá? Então é nesse sentido que muita gente fala que, olha, função de representante comercial é uma daquelas funções fadadas a serem extintas, né? Enfim, quem viver, verá. E aí, como é que esse contrato de representação comercial autônoma é regulado? Então, a gente tem a Lei 4886 de 1965 e tem alterações posteriores. Como é que você vai ver essa legislação? Entra lá no site do Planalto. Quando você entrar com Lei 4886 barra 1965, já vai aparecer a atualização. Vou abrir aqui com vocês, porque eu vou ver se eu deixo disponível, né? Opa, vou deixar disponível aí para vocês. Então, lei de representação comercial, Planalto. Pronto. Bom, já aparece aqui. 4886, tá? E sempre que você pega uma lei, é importante olhar que o que for suprimido, né, provavelmente foi uma revogação aqui, né? Veio uma lei posterior e revogou aquela parte da lei. Então, realmente, a nossa última alteração foi em 2010, com várias outras alterações anteriores, tá? Dê uma lidinha, essa lei é super curtinha, já vou deixar para vocês aqui no material, como nós deixamos o artigo na semana anterior, eu vou complementar com a legislação, então, nessa semana, tá? Significa que você pode ainda utilizar o texto da semana passada, que tinha umas 40 e poucas páginas. Tá? Então, vou colocar legislação. Legislação. Opa, tá devagarzinho aqui o meu material. Legislação. Opa, só um pouquinho, tá, pessoal? Legislação, agora foi. Semana 2. Bacana. Já tá um material aqui. Aí eu vou colocar site do Planalto, porque toda a nossa legislação nós utilizamos o site do Planalto como base do nosso estudo, ok? Então, só para vocês saberem de onde nós retiramos essas fundamentações. O que mais? Então, esse uso da representação comercial ainda é muito difundido, sim, né? Porque ele tem... são pessoas que ainda
trabalham como autônomos, né? Eles recebem lá uma lista de clientes e recebem uma comissão, tá? É bem interessante. O representante comercial, ele é empresário? Não, tá? Por quê? Ele, na verdade, ele vai empregar mão de obra? Não vai empregar mão de obra. Ele precisa dali tirar o seu sustento, mas ele não vai investir nada, assim, capital para atividade. Percebe que tem todo um caráter de trabalho autônomo? E como é que você teria certeza dessa definição? Primeiro, eu veria se essa relação é uma relação de emprego. Não é. A pessoa se autodetermina, ela escolhe quem ela vai visitar, onde, o que ele vai mostrar. Ele que se autodetermina. Ele é um vendedor, né? E mais, ele não vai organizar os fatores de produção, que é aquela nossa definição do artigo 966 do Código Civil de 2002. Tá? Então, a remuneração desse representante é limitada à comissão que lhe é paga pela empresa. Tá? No texto que eu passei para vocês, vocês conseguem verificar algumas características gerais da representação comercial autônoma. Por exemplo, o representante comercial autônomo não pode, por conta própria, concluir negócios em nome do representado, ficando a cargo deste último a aprovação final dos pedidos obtidos pelo representante e, portanto, a conclusão do negócio. Tá? Por isso que a gente fala que ele é um autônomo e, no fim das contas, ele ganha por esses pedidos. Tá? B. No contrato de representação comercial autônoma, não existe relação de emprego entre o representado e o representante, que, como a sua própria designação evidencia, deve exercer as suas funções de forma totalmente autônoma. Letra C. O representante comercial autônomo deve estar inscrito no Conselho Regional de Representantes Comerciais, correspondente à região onde exercer suas atividades. E letra D. A Lei de Representação Comercial recomenda que o contrato de representação seja celebrado por escrito. Entretanto, ela ampara o contrato de representação ajustado verbalmente entre representante e representado. E letra E. O representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, quando lhe forem solicitadas, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à atividade de representação de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos. Claro, né? Eu não posso colocar lá um representante comercial que fala contra os meus produtos, certo? Sumiu aqui o meu... Opa. Ah, o meu arquivo ainda tá lento. Talentoso aqui, meu material. Vamos ver se eu consigo olhar aqui. Ah, legal. Bom, vamos continuar de uma outra forma. Tranquilinho aí? Então, essa questão aqui é fácil, né? Não dá pra gente ficar em dúvida. É importante também que vocês anotem quais são os elementos do contrato de representação comercial autônoma. Então, o primeiro elemento são as condições e requisitos gerais da representação comercial. Então, ele tem essas condições e requisitos gerais. Letra B. Indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos que são objeto da representação. Óbvio, eu não sou um representante genérico, tá? Letra C. Prazo certo ou indeterminado para o exercício da representação. Letra D. Indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação.
Por que isso é importante, gente? A zona ou zonas? Porque se eu colocar 20 representantes na mesma região, concordam, né? Concordam que pode dar problema entre eles. Eles vão ficar canibalizando a minha marca. Isso não é interessante, porque acaba fazendo um péssimo trabalho de ampliação dessa marca, que é o que a gente falou anteriormente, tá? Vai verificar se existe uma garantia ou não, parcial ou total, ou por um determinado prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona de representação. Vai ter essa informação ali. O que mais? Retribuição e época do pagamento pelo exercício da representação, que vai depender do quê? Vai depender do quê? Da realização dos negócios efetiva e do recebimento, ou não, pelo representado dos valores respectivos. Pode ser que a empresa pague a comissão, né, por essa representação, independente de fechar o negócio, né? Para quê? Às vezes tem empresa que tem o interesse de divulgar a marca mesmo, né? Então, não fechou o negócio, mudou o pedido, tal. Não é trabalho, não é um problema do representante, mas isso daí precisa estar estabelecido no contrato, tá? Então, só para vocês terem essa noção que eu preciso ter essas regras super definidas no contrato, ok? O que mais? Nos casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade. Tem restrição? Por quê? Vai ter que indicar. Obrigações e responsabilidades genéricas das partes contratantes. O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu propósito aqui nessa relação comercial, empresarial, né? Exercício exclusivo ou não da representação em favor do representado. Eu preciso saber se eu sou o único representante ou a única representante. Mas eu trabalho as lojas da Zona Norte de São Paulo. E tem um outro representante mais antigo que trabalha as lojas da Zona Sul. Eu queria muito trabalhar, né? Enquanto você tem essa determinação para que o outro trabalhe e o outro tenha aquela exclusividade, não há o que fazer. Só aguardar, né, a desistência do outro, do outro representante. Tá? O que mais? Indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora das hipóteses da lei de representação comercial, em que a rescisão possa se dar por justa causa, né? Então a gente tem que pensar aí nessa possibilidade da rescisão por justa causa. Bom, hipóteses de rescisão do contrato de representação, que é o que a gente vai falar agora, né? Vocês veem que eu sempre deixo vocês um pouquinho curiosos. Será que ela vai falar? Tal, a gente vai sempre pensando nessa forma de estudar, que é colocar um tijolinho em cima do outro. Vamos aos poucos, porque aí a gente vai longe. A Lei de Representação Comercial, no artigo 35, mostra os motivos que são justos para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representado. Quem é o representado? Aquela empresa. Então, primeira possibilidade é a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. Desídia tem um sinônimo que muita gente já sabe, mas não é nada simpático. O que é? Desídia é preguiça. Preguiça, tá? Então, uma das formas de que haja, né, essa questão é a desídia, tá? Preguiça. A pessoa não visita ninguém, né? Como é que faz? Como é que faz? Se ele não visita ninguém, eu tenho uma justa causa para tirar essa pessoa, né? E, enfim,
colocar outro representante, né? Tranquilo? Gente, olha, mesmo que a gente esteja distante, me falem se eu tô passando muito rápido, né? Até pra gente, enfim, ir num ritmo bacana, né? Pra vocês não terem que ficar voltando toda hora, né? É dureza. Vou colocar aqui no nosso slide essa justa causa. Vamos ver aqui. Estou colocando as hipóteses de justa causa para a lei de representação comercial. Aí vocês já vão ter pelo menos esse slide, que é um tema legal para a gente falar em alguma atividade, alguma prova, né? E na volta, lembrem-se, né? Tudo que a gente for falar, tudo que a gente está falando aqui, pode ser uma matéria de prova, então aproveitem esse tempo que a gente vai ficar à disposição para que vocês possam tirar realmente dúvidas, né? Não fiquem aí se sentindo sozinhos, já tá fazendo essa quarentena, esse isolamento, né? Que a gente espera que termine logo, né? Vamos esperar aí que... Opa, 17. Ok. Bom, já coloquei aqui os nossos exemplos dessa justiça, da mudança, né? E pronto. Bom, vamos continuar aqui pra gente conseguir seguir. Esse meu arquivo não abriu, não. Depois vocês me falam também se conseguiram abrir o arquivo que eu mandei, tá? Porque eu coloquei um trecho bem grande e vamos ver se chegou. Se não chegou aí pra vocês, por favor me avisem, porque a gente não quer problemas, tá? Bom, lá no artigo 36, são motivos justos para rescisão do contrato de representação pelo representante, né? Pelo representante. Então, primeiro, redução pelo representado da esfera de atuação do representante, em desacordo com as cláusulas do contrato. Então, de uma hora para outra, sem aviso nenhum, o representado ele fala assim: ó, vou mudar sua região. E aí ele deixa lá um bairrinho pro cara que trabalhava a região inteira e passa a ser desinteressante trabalhar com esse produto, né? O que mais? A quebra, direta ou indireta, pelo representado da exclusividade, se prevista em contrato, né? Letra C. A fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com a finalidade exclusiva de impossibilitar-lhe o exercício regular de suas atividades profissionais. Letra D. O não pagamento pelo representado das retribuições devidas ao representante nas épocas pactuadas. Então, eu combinei que vou receber as minhas comissões um dia útil após o pagamento pelo cliente. Então, esse descumprimento já é uma causa de rescisão, tá? D.
o não pagamento pelo representado das retribuições devidas ao representante nas épocas pactuadas e força maior. Vocês veem que a força maior, ela está em ambos os casos, né? E o que é a força maior, gente? Vamos lá, pega o livro de Direito Civil. Pega o livro de Direito Civil e o que é força maior. Eu vou deixar aqui para vocês um arquivo que eu acho interessante, né? Quando a gente fala 393 do Código Civil, né? Fala assim, que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado, e complementarmente o parágrafo único traz uma previsão de que esse instituto somente é aplicável se os efeitos dele decorrentes forem imprevisíveis e inevitáveis. Olha só. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho um impedimento que é importante, por esse caso de força maior, eu posso, enfim, ter uma causa real de não cumprimento desse contrato. Vou deixar para vocês aqui, junto com o nosso material, um link, tá? Que fala exatamente sobre esse período do coronavírus e força maior. Legal, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês no material aqui, coronavírus e força maior. Aí vocês já sabem que é um outro artigo que vocês podem fazer a leitura, né? E porque o livro da biblioteca eu já entreguei a vocês, tá? Eu já entreguei o link na semana passada, combinado? Só pra gente se organizar para que vocês tenham leituras, assim, uma quantidade bacana de leitura sem se matarem aí essas semanas. Beleza? Eu vou já anotando aqui para vocês verem. Por favor, me avisem se vocês têm. Eu vou colocar artigo. Artigo do Conjur. Me avisem se vocês estão tendo acesso, tá, à biblioteca. Para que a gente, se vocês não tiverem acesso, para que nós não. Enfim, para que nós nos organizemos, tá? E aí tudo dá certo. Bom, já coloquei aqui o artigo, todas as indicações, e vocês podem localizar aqui esse material. Pronto. Legal? Bora continuar aqui. O próximo artigo, né, que ele fala, próximo contrato, e aqui, olha, tem vários contratos que